Bem-vindo mais uma vez ao canal Amigo Gringo. Estamos aqui ao vivo no Parque Ibirapuera. Está ao vivo, mas com Tim. Com Tim, claro. Estamos aqui porque vamos prestar um serviço importante para os brasileiros. Vamos responder a qualquer pergunta hoje no Ixi, Maria. Pergunte aos Gringos. Oh, vem cá, brasileiros! Vem Temos cá. todas as respostas que vocês precisam, tudo que você Finalmente. queria saber dos Estados Unidos, a gente tem aqui. Vocês pretendem achar um amor no Brasil ou já acharam? Pergunta complicada. Tim vai responder. Eu namoro todos os dias. Ele namora a vida. Qual lugar que vocês acham que as pessoas são mais amorosas, mais apaixonadas? Eu acho que a gente precisa falar Brasil, vamos apanhar. Mas acho que é Brasil mesmo. É Brasil. Quem mostrou tanto amor... Se você olha pra Ibirapuera, tem tanta gente beijando, como o mundo vai acabar amanhã. Os brasileiros mostram as emoções, isso é bom. Brasileiro que gosta de uma brasileira, fala para a brasileira que gosta. Ou vice-versa, ou homem-homem, ou mulher-mulher. É tudo aqui, tudo aberto. Eu gosto muito disso. Eu tenho uma dúvida sim, eu sempre tive. Se na vida real, as festas lá de high school é igual nos filmes. Eu gosto muito dessa pergunta. O que você acha? Eu acho que no Hollywood é um pouco mais exagerado, mas é assim, é baseado na realidade, mas é mais exagerado. Exatamente isso. Não tem mulher bonita, cara bonito em qualquer canto. Não tem helicóptero depois da festa. E tem toda aquela preocupação pra achar o par. No caso do baile, né? No caso do baile. Tem essa Isso preocupação? existe com certeza. Isso existe com certeza. Tim, você foi pro prom? Sim, você tem que pedir logo, porque se você não pedir logo, vai perder a cara oportunidade. vai pedir. E o americano é péssimo em pedir logo. Sempre atrasa. 3 dias para beijar, isso só é um beijo. Só acontece uma vez. Mas eu fui para o prom com minha amiga, que é muito, muito triste ir com a amiga para o prom. Imagino. Mas eu acho que prom, nos filmes, é meio realidade, porque isso é uma coisa exagerada. Agora, festas, eles exageram um pouco. O que você vê nos filmes, seriados americanos, é a realidade 10 vezes mais extrema, basicamente. Então não pense que é tudo assim. Só isso. Pessoal, muito obrigado. Estamos aqui para responder a qualquer dúvida na sua vida. Nem tem que ser dos Estados Unidos ou de fora. Qualquer dúvida. O melhor lugar dos Estados Unidos para se conhecer. Primeiro, obviamente, tem que ser Nova York, porque a gente mora lá. Mas eu acho que os brasileiros só vão lá conhecer Nova York, Miami e Orlando. Eu recomendo muito fazer um tour do sul dos Estados Unidos. Especialmente Charleston, South Carolina e Savannah, Georgia. Fazer esse percurso, você aluga um carro, é muito barato alugar carro, e você vai, é uma cultura totalmente diferente. E você, sendo do sul, pode gostar do sul dos Estados Unidos. É um lugar... Se você tem tempo, vai dar uma rolê começando no San Francisco e terminando no San Diego de carro. Highway 1, acho que é. Muito bom também. É muito legal. Mas muito obrigado por visitar. Nós que agradecemos. Ok? Maravilha, obrigadão. Por que vocês gostam tanto das brasileiras? Eu não gosto especialmente das brasileiras. As brasileiras gostam de mim. É verdade, gostei disso, realmente. Não é isso. Nós gostamos dos americanos. Não, mas é verdade também. Eu vou te falar a verdade, sinceramente, pessoal. Se você aprende português, se você é gringo, você chega aqui falando português, é uma vantagem. Com certeza. Eu acho que isso existe com pessoas que estão estrangeiros, que têm sotaque. Eles querem saber, por que você está aqui? Eles já estão interessados em você. Isso é uma razão. Mas eu acho que o brasileiro tem uma coisa distinta que é legal. Eu também acho. Jeito. Eu acho que algo da mulher brasileira é que a mulher brasileira consegue ser feminina e independente ao mesmo tempo, ok? Nos Estados Unidos tem uma ideia, se você é uma mulher forte, independente, você talvez não pode ser tão feminina. Aqui vocês conseguem ser as duas coisas. Eu gosto de mulheres independentes e femininas. É nóis. É nóis. Okay, muito obrigado. Como trazer o gringo para a nossa vida social brasileira? Bom, primeiro tem que conhecer a gente, porque a gente vai participar na vida social sem nenhum problema. Eu sempre digo que eu prefiro a vida social no Brasil do que a vida social nos Estados Unidos. Mas agora, um gringo mais chato do que a gente... tem gringos que são bem fechados. O gringo tem que entrar no clima. Eu acho que pouco a pouco, convida o gringo a um boteco, depois
convida para casa, jantar, sei lá, churrasco. Churrasco. É isso. Eu acho que é isso. Gringos gostam de Churrasco é o segredo. Qualquer gringo vai aceitar convite ou churrasco Cachaça de churrasco. que não seja vegetariano. Mas acho que vai ser isso. O gringo vai se sentir muito em casa, em um churrasco, lá no churrasqueiro, lá atrás, alguém grelhando coisa. Isso é quase americano, essa situação. É mais leve. É mais leve. Fala de novo seus nomes. Isabelle. Isabelle e Oliver. Muito obrigado, Isabelle e Oliver. Davi, bem-vindo a Pergunte ao Gringo. Cara, eu queria saber o que vocês estão fazendo aqui no Brasil, fazendo essas filmagens pro canal de vocês, por que o Brasil? A gente está aqui porque nossos canais são mais ou menos sobre Brasil para brasileiros. A gente faz canais em português para brasileiros. E por que você gosta do Brasil? Por que chamam a atenção do Brasil, Tim? Acho que as pessoas, conheço com pessoas. Vocês são mal bacanas, né? Muito Mó legal. bacanas. Nossa. Eu aprendi de gíria primeiro, e daí eu aprendi um pouco de português certinho, mas ainda Legal. falo um pouco. Não, tá Gíria. perfeito. Tá E perfeito, eu tenho um amigo que vocês conhecem como inimigo gringo, que me disse um dia, há 12 anos, você precisa aprender português e conhecer o Brasil, porque é um país bacana. E eu verdade. aprendi. Não, eu queria saber, vão bombardear a Coreia do Norte lá agora, como é que é? Chegou um navio lá agora, O né? problema é que daqui eu vou postar esse vídeo daqui a pouco, talvez já teremos bombardeado a Coreia do Norte. Eu acho que não vai rolar. Não. Eu acho que ninguém quer isso. Sabe o que acontece? Que o Trump gosta de fazer essas coisas, falar essas coisas, mas também tem um governo inteiro que vai, Barrar. eu acho, barrar isso. Trump não é o rei. Então vamos esperar que não acontece. Bom, muito Ele vai obrigado. surpreender. Muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado, Davi. Ok. Obrigado. É nóis. Prazer, sucesso aí pra vocês. Eu gostaria de saber se nos Estados Unidos tem muito preconceito, né? Eu acho que existe, né? Existe aqui também, existe em qualquer parte. Mas a mídia sempre mostra coisa que te dá mais raiva. Mas eu acho que americanos, em geral, são educados. Eu acho complicado esse assunto de raça e negros nos Estados Unidos. É muito complicado aqui, é complicado lá, Qualquer país. só que é complicado de forma totalmente diferente. Diferente, Por exemplo, muitas vezes brasileiros querem saber por que tem bairros negros nos Estados Unidos. Tem bairros que só Separado, negros. só negros. E isso é muito esquisito. Entender essa história é muito complicada. Você sabia que tem um sotaque negro, né? Nos Sim, Estados Unidos? sim. Aqui não tem sotaque Aqui negro. não tem. Eu acho que aqui tem... Não tem cultura brasileira negra, cultura... É a tudo mesma misturado. coisa, mas Olha. nos Estados Unidos tem uma cultura, especialmente hip hop, que é diferente, né? Não é... Tem coisa... Eu conheço algumas pessoas que vão dizer que tem uma cultura afro-brasileira, mas não é tão separado. E também daqui a pouco, os Estados Unidos vai ser maioria-minoria, como a gente diz, né? Juntando latino-americanos, imigrantes latino-americanos, afro-americanos e asiáticos, vai ter mais de 50% no país inteiro. A gente sabe disso. Sabe que eu acho que isso causa também um pouco do problema. Os brancos sabem que estão virando minoria. E isso causa um pouco de preconceito, porque tem medo das mudanças que estão chegando. Mas em Nova York amamos isso. Só isso. Muito obrigado. Obrigada a Muito vocês. obrigado. Obrigado. ok? Prazer conhecer vocês. Prazer conhecer. Eu já fui pro Canadá, né? Nossa, Conheço o Canadá. legal. Por favor, não façam piadinhas, só que os Estados Unidos é melhor. Não me deixe chateada. Eu acho. Por que eu deveria escolher os Estados Unidos e não o Canadá? Só uma coisa, óbvio. O frio. Evitar o frio. Eu gosto do Canadá. Eu acho uma boa ideia Montreal, estudar muito em legal. Canadá. Toronto, uma cidade legal. Melhor cidade. Eu gosto muito de Vancouver. Você conheceu Vancouver? Minha tatuagem Não, é de não lá. tem Trump em Canadá. Não, mas eu não vou defender os Estados Unidos. Eu acho que Canadá é um lugar legal para estudar. E a melhor parte do Canadá é que fica perto dos Estados Unidos, você pode visitar. E em relação ao muro, assim, que estão construindo ali no México? Não comece com isso. Namoro é importante na vida, tem que namorar. Namoro? Não é no muro? No muro, o muro. O muro, Tim é parei. especialista em namoro, eu sou especialista no muro. O muro com o México, né? Essa é uma das maiores besteiras do Trump. Por quê? Porque a gente não precisa desse muro. Sabe por quê? Porque a maioria dos imigrantes ilegais não passam a fronteira. Chegam com visto de turista, como um bom brasileiro. Mas depois dizem, eu vou ficar, eu gosto daqui. E viram imigrantes ilegais, sem papéis.
construir um muro não vai fazer nada. Além disso, já tem muro em grande parte. É muito absurdo. É uma forma de... Muito caro também. E ele não vai fazer. Ele vai construir alguma coisa e dizer que é muro. Uma coisa que ele vai fazer, sim vai fazer, é contratar tipo mais 10 mil agentes de imigração para patrulhar a fronteira. Vai ser quase uma guerra aí na fronteira. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado! Nada. Agora vamos fazer direito. Okay. Aê! Pessoal, espero que tenham gostado das respostas, pelo menos mais do que os brasileiros que sentaram aqui gostaram das respostas. Inscreva-se no canal do Tim, no canal Amigo Gringo, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.